A meditação não é só uma questão de relaxamento. Apesar que o relaxamento é muito importante, porque sem relaxamento não tem meditação. Mas o relaxamento não é o final da meditação, e sim o começo da meditação. Portanto, além do relaxamento, a meditação é uma profunda jornada interior. E dentro dessa jornada existem caminhos diferentes que se encaixam de forma única para cada um de nós, já que nós somos diferentes. Dentre esses caminhos, a gente pode separar 4 principais. E todos os outros, de uma certa forma, se encaixa em algum desses caminhos. Um deles é o foco, é a direção da nossa atenção. Uma capacidade de se retirar e conduzir a nossa atenção para um único objeto. Pode ser um pensamento, pode ser um mantra, pode ser uma sensação do corpo. E quando a mente alcança esse objeto, ela se desconecta de todos os outros objetos. Basicamente, isso é o que é chamado de concentração. A condução da nossa atenção, fixando-a em um único ponto. Isso vai restringir que a mente fique oscilando em outros objetos. Boa parte dos caminhos meditativos vão trabalhar com esse objetivo, o objetivo do foco. E nesse vídeo a gente vai entender a importância do foco, a capacidade e o que vem junto com essa capacidade de focar a nossa atenção. Até que se prove o contrário, remédios não curam TDAH e hiperatividade, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Agora, um treinamento da mente muito bem feito, no qual essa atenção ela é dirigida para um ponto, um suporte que pode ser um mantra, isso sim pode curar essa oscilação da mente, que é o natural. Agora, uma mente treinada desenvolve a capacidade de fixar a sua atenção, o que é útil não só na meditação, mas no trabalho, no estudo e em várias atividades do nosso dia. Depois da concentração como um objetivo, a gente tem a observação, a autoobservação, que parece que é a mesma coisa que a concentração. Enquanto a concentração, a atenção fica fixa em um ponto, restringindo, né, que a mente oscile, né, entre um objeto e o outro, a autoobservação envolve um distanciamento do movimento externo e principalmente do movimento interno, que envolve sensações, que envolve os próprios pensamentos e que envolve as nossas emoções. E essa é uma prática fundamental para lidar com as complexidades da nossa vida, já que a gente consegue se distanciar um pouquinho. E um dos maiores benefícios de se retirar, por assim dizer, se distanciar dessas situações, é que esse se retirar serve como uma preparação para a gente lidar com as nossas dificuldades, já que a gente não está dentro daquele processo, a gente não está vivendo mais aquelas emoções. É como se a gente conseguisse olhar de fora uma dificuldade nossa. Vou dar um exemplo aqui que muitas pessoas têm. Imagina uma pessoa que tem um problema com o pai e só de pensar no pai, essa pessoa sente raiva e começa a ofender o seu próprio pai. Esse ciclo de ofensas e agressões provavelmente não vai solucionar o problema, porque vai criar um maior distanciamento. Então, quando a pessoa consegue olhar de fora e tentar entender o comportamento do pai
e tentar, através de uma reflexão, entender qual é a atitude mais adequada para lidar com aquela situação, a gente consegue estar muito mais próximo de uma resolução do que simplesmente entrar em um impulso emocional e devolver aquilo que a gente recebe ou aquilo que a gente recebeu, que nem é o caso dessa pessoa que tem um problema com o pai. Então, a capacidade de observar as situações, pessoas e objetos, sejam elas externas ou internas, criando esse distanciamento, é algo muito saudável e é algo que vai dar uma clareza para que a gente possa ter uma escolha melhor na hora de solucionar um problema. Passado isso, a gente tem um outro nicho, por assim dizer, de práticas meditativas que envolvem a contemplação. E a contemplação, diferente do que muita gente imagina, que é somente, por exemplo, contemplar a natureza, observar a beleza, né? Induzir a um relaxamento, a contemplação pode pegar frases de ensinamento, ideias, imagens e sons para que a gente possa ressignificar a nossa visão de nós mesmos e da vida. Como, por exemplo, a paz, ela não é um subproduto de um lugar, de uma pessoa e um objeto. Nenhuma pessoa, uma situação, um objeto é o provedor dessa paz. Essa paz é interior. Então, uma boa contemplação é contemplar que a paz é a nossa natureza. A paz, ela vem de dentro. Isso não quer dizer que você assimilou, você alcançou essa visão, você encontrou essa paz interior, mas é uma forma de criar uma lembrança para conduzir a tua mente interiormente, em vez da mente criar uma obsessão de buscar algo externo que nem sempre está disponível, ou de evitar uma situação externa que nem sempre é possível que a gente possa evitar. Dessa maneira, entendendo isso, que é parte das aulas de Vedanta, parte dos ensinamentos de yoga, e que inicialmente é somente uma crença, porque a pessoa que não tem a visão, ela está acreditando, não é um conhecimento sólido. Só que o caminho de autoconhecimento, o caminho dessa jornada interior, ele proporciona a experiência direta. E no momento que você tem a experiência, você tem a transmissão do ensinamento, esse ensinamento ele tem uma lógica, ele faz sentido para você, o seu conhecimento é firme. E ao lidar com outras situações, como por exemplo uma pessoa que não faz aquilo que você quer, você pode lembrar do ensinamento, porque o processo ele foi assimilado. E a mente vai fazer um questionamento. Será que essa pessoa é um obstáculo para o meu bem-estar? E a gente vai ver que não. Tem um problema ali, pode ter uma situação desagradável, mas existe uma distância entre a situação e entre esse local interior, por assim dizer. E a contemplação, ela vai firmar, vai nos ajudar a nos estabelecermos em certos conhecimentos que têm o propósito de transmitir uma visão de nós mesmos, não como uma pessoa limitada, cheia de problemas, que precisa estar sempre se preenchendo de uma certa forma. A visão do autoconhecimento é que, essencialmente, nós não temos um problema. Só que a mente ela precisa enxergar a pessoa dessa maneira, saindo dos seus personagens, as diversas funções e tarefas, e procurando esse observador, essa testemunha, por assim dizer, que é a nossa essência. Esse é o caminho. E essas contemplações, elas vão ajudar a nossa mente a assimilar esse conhecimento, que em algum momento ele precisa ser falado para você, transmitido para você, só que não adianta você escutar somente, o que já é muito bom. Você vai precisar assimilar esse conhecimento. Então, isso aqui é uma visão geral de meditações que envolvem essa contemplação. E um outro grupo de meditações, e que particularmente eu gosto muito porque nos ajuda
a lidar muito com as nossas emoções são as meditações devocionais, no qual a gente expande a nossa visão que nós não estamos separados do todo, porque o universo, ele é um único, e o nosso corpo, a nossa mente, as pessoas, os nossos vizinhos, o nosso trabalho, tudo faz parte desse universo. Então é como se nós fôssemos uma folha de uma árvore, no qual a árvore é o universo. E essas meditações devocionais, elas têm o objetivo de expandir a nossa visão e criar uma profunda conexão com o todo. Saindo dessa ideia, que é um erro da mente, uma visão equivocada, que existe uma separação, né, entre eu e o mundo, entre você e o mundo. Você está dentro do mundo, eu estou dentro do mundo, nós estamos dentro do universo, nós fazemos parte, nós seguimos as leis do universo. Né? As leis do universo, elas são, como diz, universais e não pessoais. O seu corpo, a sua mente não funciona de acordo somente de uma forma particular, e sim universal. Então, essas meditações, elas expandem a nossa mente e nos ajuda a criar uma profunda conexão com o todo. E isso vai nos ajudar nos nossos relacionamentos, a lidar com certas dificuldades, a entender certas situações quando a gente estabelece essa conexão. E lembrando que através dos ensinamentos não é uma questão de crença, algo somente para você acreditar, é algo para você vivenciar. Então, muito mais do que o relaxamento, a meditação vai te levar por esses 4 caminhos, que são formas únicas, né, que vão nos tocar de uma forma muito única, e conforme a nossa predisposição, a nossa necessidade, a gente vai se conectar com um caminho mais do que o outro. Todas essas meditações, elas podem ser aprendidas se as instruções adequadas forem dadas a você ou a qualquer pessoa que se interessa, porque sem uma orientação é praticamente impossível de uma pessoa aprender a meditar, porque olhando para uma pessoa, realmente parece que aquela pessoa não está fazendo nada. Só que você já ficou em algum momento sem fazer nada? Ao parar e escutar esse vídeo, você está escutando. Escutar é uma ação, ver é uma ação, sentar é uma ação. Todos nós estamos agindo a todo momento. Então é uma ignorância muito grande imaginar que a gente fica ali sem fazer nada. A gente vai seguindo nesses caminhos que foram ditos para você. Então, através da instrução adequada, você pode aprender qualquer um desses tipos de meditação. Porque a meditação, por assim dizer, é uma habilidade que você vai consolidando aos poucos, como qualquer outra habilidade que você já aprendeu, como, por exemplo, a escrita. Né? Se você lembrar, quando você aprendeu a escrever, provavelmente era muito ruim. Depois de ler, depois de ter muito acesso, né, à informação, a conhecimento e, obviamente, escrever, a escrita, ela melhora muito. E assim é o processo meditativo, que, se feito sozinho, você pode ficar anos estacionado com aquela ideia, eu não quero pensar em nada, eu não quero pensar em nada, e viver uma tensão muito grande. Ou você pode, em bons meses ou em alguns anos, com uma boa orientação, aprofundar essa jornada interior, que pode ir para um caminho de foco, um caminho de autoobservação, um caminho de contemplação e devoção. E normalmente, quando a gente aprende, a gente mistura tudo, porque todos esses caminhos, eles são fundamentais e eles nos ajudam tremendamente no nosso dia a dia. A meditação, ela tem muitos benefícios, mas um benefício em particular, ele é muito importante, porque essa capacidade de se retirar das atividades diárias pode ser uma grande preparação para lidar com
as atividades do nosso dia a dia. E 5 minutos, 10 minutos já faz um grande efeito. A gente não precisa ficar meditando 1 hora. Agora, é melhor meditar 5 a 10 minutos todos os dias do que 1 a 2 horas uma vez na semana. Porque a gente vai ativando uma força no processo. E se você faz todo dia, essa força cresce, essa força aumenta. Agora, se retirar é importante. E perceba que não é só uma questão de vontade, né? A pessoa decide, então tá, professor, eu entendi que é muito importante se retirar, então eu vou sentar para meditar e agora eu tomei a decisão de eu vou me retirar das minhas atividades diárias por alguns instantes. Muitas pessoas tomam a decisão de fazer uma dieta, acordam no outro dia comendo muitas coisas que não devem. Outras pessoas decidem que vão parar de fumar ou que vão se exercitar. E no outro dia fumam e no outro dia não se exercitam. Então, não é só uma questão de tomar a decisão de se retirar das atividades diárias por alguns instantes para fazer o seu processo de meditação. A decisão, o esforço, ele é muito importante, mas existem outros fatores para que o processo possa acontecer com naturalidade. A maior das dificuldades, das pessoas, 2 das dificuldades, uma é sentar e estabilizar o corpo. Muitas pessoas forçam o corpo começa a doer e aí a pessoa vai abandonar e vai dizer que a meditação não funciona. Na realidade, a postura que foi assumida é inadequada para essa pessoa. Então, um ponto básico aqui, que não é o tema do nosso vídeo, é encontrar uma postura confortável, como numa cadeira. E um outro ponto, é que a mente oscila muito. E a gente está sentado, daqui a pouco sentou, pensou no trabalho, aí pensou no colega de trabalho, aí lembrou que o colega de trabalho fez algo que é ruim, aí já sentiu raiva na emoção, aí já começa a se condenar porque em vez de não pensar em nada, está pensando, aí a pessoa está se mexendo e daqui a pouco a pessoa se perdeu na meditação. Isso é o que acontece comumente com quem não tem uma orientação. A pessoa senta e em vez de se desconectar dessas atividades diárias, a pessoa traz todas essas atividades diárias para a sua meditação. Como uma pessoa que sai de férias e leva o seu trabalho para o seu local de lazer, para o seu local de férias. É muito parecido com esse exemplo. Não querendo desmerecer o valor do trabalho, mas se a pessoa precisa de férias e está indo viajar para férias, se pressupõe que a pessoa vai separar as coisas. E muitas vezes o corpo vai para o local, só que a cabeça está completamente presa ao trabalho, como foi dado nesse exemplo. E a meditação é a mesma coisa. A pessoa é para se distanciar do movimento externo e interno por alguns instantes e tudo que a pessoa faz é se apegar cada vez mais ao movimento externo e interno. Obviamente, não vai funcionar e sem uma orientação a pessoa pode ficar anos presa nessa parte inicial, por assim dizer, da meditação. A fórmula para a gente conseguir se retirar é direcionar a nossa atenção para algo, para um objeto, que é o que nós chamamos de foco. Pegar a nossa atenção, que muitas vezes está solta, e você aqui está ouvindo a minha voz, daqui a pouco alguém passa, você olha para uma pessoa e assim a gente vai sendo levado para os objetos externos. Quando a nossa atenção é fixa em um ponto, por exemplo, você está prestando atenção nessa transmissão desse conhecimento. Por mais que passe uma pessoa, por mais que tenha um som externo, a sua mente, ela fica nessa direção. E obviamente que a concentração, ela também é uma habilidade. E o segredo é exercitar a nossa atenção. Que nem nesse caso aqui. Você está aqui comigo, às vezes pegou o celular 2, 3 vezes. Você vai fazer isso uma vez, vai fazer isso 2 vezes e vai trazendo a atenção de volta. Até que
aquela associação, aquele impulso, ele perde a sua força e a mente consegue ficar fixa. Não é uma questão de força e também não é só uma questão de vontade, e sim de ter um jeitinho que a gente fala, ter esse suporte para que a gente possa prender a atenção da mente. E o mantra, que é o que estamos utilizando nesse programa, ele serve como um imã, porque a gente está lá cantando o mantra e a mente pensa em um objeto, a mente volta, pensa em uma situação e a mente volta, até que a única coisa que fique na sua mente é o mantra. É o mantra. Através dessa repetição, de trazer a mente de volta, de conseguir observar sensações, em alguns casos emoções, em alguns casos memórias, e criar esse distanciamento, a mente que está conectada com todos os objetos dos sentidos, com o mundo, ela desenvolve a capacidade de se retirar. E recolhimento e concentração são dois lados de uma mesma moeda. Para que você consiga se recolher e se distanciar, você precisa ter foco. A pessoa que tem foco consegue se recolher. E você pode pegar, não um meditador, uma pessoa que medita há muito tempo. Pega uma pessoa que passou em um concurso público muito difícil, ou uma pessoa que se aprofundou muito num estudo. A própria forma de olhar para você é diferente. Não é um olhar assim, ó, toda hora balança para um lado, olha para cima, olha para baixo. É um olhar fixo. Isso é uma das características fixas, características, né, do foco. Uma visão fixa. Então, se eu tenho o foco, e o foco nada mais é do que dirigir a nossa atenção repetidas vezes para qualquer objeto, para qualquer coisa, eu desenvolvo a capacidade de me recolher. E isso é fundamental, não só para meditação, mas para um trabalho, mas para lidar com atividades diárias, enfim, para muita coisa, para estudo e etc, etc e etc. Portanto, o objetivo da nossa meditação aqui é estabilizar a mente, é eliminar essa oscilação. E para isso a gente vai utilizar um mantra. Um mantra que é um som, e é um som sagrado. Porque se você repete casa, 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 nada acontece. Se você repete bola, 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 nada acontece. Agora se você repete Om, aí você inspira fundo. Om, e faz isso algumas vezes, o teu estado mental, ele muda de uma forma muito direta. Porque o mantra, ele tem uma força. O mantra é uma espécie de uma pequena oração. O próprio mantra Om, ele é um símbolo sonoro que tem muita coisa por detrás desse pequeno som, que é entoado, cantado. Há muitos e muitos anos, incontáveis anos, que a gente não tem como mensurar um começo. E inúmeras pessoas, mestres, santos, cantaram esses mantras e numa corrente ininterrupta passaram esses mantras para outras pessoas. Então o mantra por si só, ele tem uma tremenda força e ele não é como uma palavra qualquer. Os mantras devem ser usados, eles podem ser usados a qualquer momento, mas eles vão ganhar mais força quando as práticas preliminares já surtirem efeito. Ao natural, uma pessoa não vai buscar meditação. Dificilmente uma pessoa vai ter essa predisposição. Normalmente a pessoa busca quando ela tem um problema. Tem uma perturbação muito grande, está com muita ansiedade, enfim, está com algum problema que o mundo não conseguiu dar uma solução. As práticas preliminares, elas vão servir para atenuar esses problemas. Problemas físicos, problemas de forte agitação mental, emocional. Então, quando a gente aprende essas práticas, como aqui você está vendo ao longo desse programa,
tem todo um caminho que a gente faz. E essas práticas, elas surtem algum efeito. E você coloca um mantra, a sua meditação, ela se aprofunda muito mais. O efeito do canto desses mantras, ele é muito potencializado. A palavra mantra é a junção de mantra, que significa uma ferramenta, um instrumento para a nossa mente. Um instrumento de proteção, porque num nível energético, vibracional, a gente muda a nossa vibração. O mundo é movimento e o movimento é energia. A nossa mente se movimenta, o nosso corpo se movimenta, então tem uma energia. Se a gente entra numa UTI, a energia é de uma determinada forma. Se a gente entra numa igreja, a energia é de outra forma. Se a gente se conecta com uma pessoa, um mau caráter, que não é o que deve ser buscado por ninguém, a gente sente algo. Se a gente se conecta com um mestre, a gente sente algo totalmente diferente. Porque sutilmente cada pessoa tem uma vibração. Assim como cada mantra tem uma vibração. E o mantra escolhido por nós é Om Namo Narayanaya. Narayanaya é um nome para Vishnu, que é o potencial dessa criação. As pessoas acham que tem muitos deuses no hinduísmo, no yoga, no Vedanta, na tradição védica, mas a visão é completamente diferente. Tudo é Deus. Não tem muitos deuses, tudo é Deus. Porque o universo é uma manifestação inteligente e material do seu Criador. Que não é só o Criador, é aquele que mantém e é aquele que destrói. Então Narayana é aquele que tem 1000 cabeças, porque é uma fagulha divina que está presente em cada um de nós. Nesse potencial de nutrir, de manter e de proteger. Então, ao entoarmos esse mantra, a gente está se conectando com essa proteção, com esse som que foi cantado inúmeras vezes e que pode ser dito que foi oferecido pelo próprio Criador, foi recebido pelos antigos sábios e chega até aqui e vai continuar numa corrente ininterrupta de pessoas sinceras, verdadeiras e dedicadas que querem fazer uma disciplina para proteger a sua própria mente. Num outro nível, o mantra é como um imã, que vai tirar a tua atenção do meio externo e vai levar a tua atenção para esse objeto, para esse suporte, que quando feito repetidas vezes, vai conduzir a tua mente para um silêncio interior. E esse silêncio não é uma ausência. Esse silêncio é a maior verdade que você vai experimentar, porque ele nunca muda. Ele está sempre presente e ele é a tua natureza.